Olá, Sérgio Caetano de volta em mais um vídeo para dar continuação ao primeiro vídeo que a gente comentou sobre o conteúdo pode usar barba no posto de serviço. Então é uma discussão muito ampla aí, cada um tem a sua opinião, só que aí você que dá a sua opinião, muitas das vezes você não é da área, aí você pega aquela referência daquela área que você sempre trabalhou e você não tem noção como é que funciona a questão das empresas da área da segurança. Então a gente está aqui para te orientar e aí também para escutar algumas críticas que acontecem no conteúdo que sempre a gente coloca aqui nas redes sociais aí. Então a gente tem que analisar o que? A realidade da área. E aí para você entender, desenhado de forma passo a passo, como é que a parte operacional dessas empresas trabalha, e a gente também é uma empresa, no nosso caso aqui a Infrapost é um grupo de empresa. Tem a Radial Post, que é uma empresa de terceirização de serviço, onde a gente presta serviço de portaria, controle de acesso, manutenção, limpeza, zeladoria. A segunda empresa é a Infrapost Segurança Eletrônica, onde a gente faz toda a parte de locação de equipamento de segurança. E a Infrapost Formação de Vigilante, que é a empresa voltada aí para a área de treinamentos, formação de vigilante, transporte de valores. Ou seja, a gente está te passando conteúdo da realidade da área. Então aqui a gente não é um instrutor que fez um curso e aí ele está estudando aquele conteúdo e falando para você sobre aquele conteúdo, que está tudo certo também com instrutores que tenham conhecimento. No nosso caso aqui, a gente tem as duas partes da situação. Então a gente tem a parte que é da vigilância, né, que é a questão dos cursos, né, autorizado pela Polícia Federal, e do outro lado a gente tem a prestação de serviço. É o que muitas das pessoas que não entendem o que a gente fala aqui, porque essa pessoa só está em um lado. Então é o lado do treinamento, é o lado da formação. É aquele manual que está lá e o instrutor estuda e ele vai aplicar aquele que está no manual, nada de errado. Do outro lado você vem a prestação de serviço, ou seja, quando a gente, empresa, prestação de serviço, vai contratar um vigilante, um porteiro, um controlador de acesso, do outro lado da ponta tem um cliente. Muitas das vezes que você não tem essa informação. E a outra ponta que é o cliente? Então a gente vai analisar. Vou fazer uma brincadeira com você aqui com essas garrafas aqui. Eu tenho 3 garrafas aqui e a gente vai analisar. Tudo isso que eu estou explicando é para a gente gravar esse vídeo, que é o segundo vídeo, dando continuidade do primeiro, referente barba no posto de serviço. É o último vídeo que eu gravo em relação a esse assunto. Tá? Ou você entende, ou você vai ficar com a tua opinião, não tem nada de errado, né? O país aqui é um país democrático, né? Segundo um monte de gente aí. Cada um tem que ter sua opinião e falar o que você quiser falar, não tem nada de errado. E aqui na Infrapost, na nossa rede social, também não tem problema nenhum. Só que aí a minha preocupação, eu, Sérgio aqui, Sérgio Caetano, um dos sócios aqui da empresa, a preocupação é te falar as duas pontas. Eu como escola, que é de treinamento, e o outro lado, a empresa terceirizada, que é a empresa que vai contratar você, vigilante, que está assistindo o vídeo agora. Porteiro, controlador de acesso, recepcionista, auxiliar de limpeza, que não tem nada a ver no nosso conteúdo, mas do outro lado você tem um cliente. Então vamos lá. Então eu tenho 3 garrafas aqui, certo? 3 garrafas. Então eu tenho a garrafa, é como se fosse aqui a tua empresa, ou a tua futura empresa, a empresa que vai te contratar, ou a empresa que você trabalha. Então vamos pegar aqui essa regra. Primeiro a empresa. Aqui no meio eu tenho você, vigilante, porteiro, controlador de acesso, fiscal de loja, vigilante ronda, o VSPP, o transporte de valores, a escolta armada, tá? Então você está aqui no meio, certo? E na outra ponta eu tenho o cliente. O cliente pode ser uma agência bancária, um prédio comercial, um prédio residencial, ou seja, você vai estar vinculado a algum cliente. Então a empresa, que é você, não vai te contratar você para ficar lá no escritório na base da empresa. Quando a empresa ela te contrata, é para você ser alocado em um posto de serviço. É onde entra o conteúdo nosso. Voltando lá no que eu falei no primeiro vídeo. Vai ter cliente que não vai estar nem aí se você usa barba, se não usa. Vai.
Tem cliente mente aberta, o tempo muda, os tempos mudam, né? E as coisas mudam, nada é para sempre. Beleza? Tá tudo certo, tá? Então esse cliente aqui decidiu lá no contrato que o vigilante pode trabalhar barbudo. O vigilante pode trabalhar com o cabelo do nariz grande pro lado de fora. É questão de higiene pessoal, né? Isso aí você não precisa de um curso para você entender, né? Coisa básica da nossa higiene pessoal. E aí quando tem cliente que fala, ó, quero o perfil X aqui, tá? O cliente definiu para a tua empresa ou a empresa que você vai entrar que o perfil que ela está querendo, né? Vai contratar uma empresa, que é a empresa terceirizada, a empresa de segurança, e o cliente define para a empresa, o meu perfil aqui de profissional trabalhando na minha empresa é perfil X, certo? Tem uma empresa, a parte comercial da empresa com o setor de compra da empresa. Então, quem faz a compra lá é o setor de compra, né? Contratar a empresa de segurança, tá? Então, tem uma conversa entre a empresa de segurança e o setor de compra, que é aquele setor que faz orçamento, né? Aquele setor que vai analisar a empresa, puxar a certidão, ver se a empresa é idônea. Então, esse setor da empresa tem a preocupação. A empresa, o cliente vai pagar para a empresa e ponto final. O cliente quer perfil X e acabou. Essa é a realidade. Então, por trás de uma conversa, por trás de um contrato, tem uma negociação. Você que está aí criticando, vigilante, não precisa tirar a barba não, isso é contra a lei. Se a empresa te mandar embora, você pode processar. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Realmente não existe lei que fala que a empresa não pode te contratar se você usar barba. Não existe lei que fale que a empresa pode te mandar embora se o supervisor chegar lá no posto de serviço e encontrar você barbudo, sem uniforme, sem a CNV, né, num relaxo total. Tá? E aí esse crítico que está aí na rede social falando que não pode é o encostado, você é o encostado. Se você foi vigilante, se você foi porteiro, controlador e você não atua mais na área da segurança, porque você é um profissional desqualificado, despreparado, não segue normas, não segue disciplina. Então por que você está desempregado? Por que você que entrou na área da segurança e hoje você não atua mais na área da segurança? Ou você está desempregado ou você está em outra área. Essa é a realidade. Porque o profissional que trabalha na área e ele entende que o perfil da empresa, que o perfil profissional, né, tem que ser alinhado no que a empresa está pedindo, está tudo certo. Agora você que bate de frente com o supervisor. Tem supervisor que pega no pé do vigilante, do porteiro? Tem. Tem supervisor que não é profissional? Tem. Tem supervisor que é menino de recado, que você fala assim, supervisor, eu preciso fazer um exame. E aí eu não consegui marcar minha consulta para minha folga, tem como a gente trocar? Aí o supervisor não resolve. Aí o supervisor não dá uma atitude, o supervisor não conversa com outro vigilante para fazer a troca. Eu entendo tudo isso, tá? Aqui eu não estou falando que o supervisor, que a empresa sempre vai estar na razão. Não, eu tenho que te preparar para a realidade. E a realidade simplesmente é desse jeito, tá? Então, se você se adapta na área, se você segue os regulamentos da empresa e por algum motivo a empresa não faz a parte dela, tá tudo certo. Qual é o caminho de você recorrer? Um processo trabalhista. Entra, procura um advogado e entra com aquele processo referente àquilo que a empresa não está fazendo. Tá tudo certo. Agora você vê gente criticando, porque a norma da empresa pede que o vigilante tem que estar lá na agência bancária, lá no cliente, que lá no cliente o perfil é X. E aí o vigilante, precisando do emprego, aceita tudo. Aí na hora que o supervisor vai fiscalizar um procedimento que foi combinado na contratação, na conversa, aí você vem me falar que você tem que estar com um processo trabalhista, por que você não vai lá e pede conta? Porque você não vai fazer outra coisa na vida e sai da área da segurança. Aí eu não concordo, e você que está criticando também, eu concordo com a tua opinião. Mas você pode observar, na hora que a gente vê lá um comentário de uma pessoa que está criticando o procedimento de empresa, coisa básica da função do vigilante, você vai entrar no perfil daquela pessoa, não tem nada a ver com a área da segurança, está assistindo um vídeo, não tem paciência nem de terminar o vídeo para entender toda a parte do conteúdo, aí distorce tudo.
E aí, muitas das vezes, a gente tem lá, pode ou não pode? Pô, já estou gravando um vídeo. Você tem que entender isso aqui, ó. Tem 3 pontos aqui. A tua empresa, você e o cliente. Sempre de entender. Falando novamente, é o último vídeo que eu gravo falando sobre isso. Se o cliente fala, pode usar, aqui não tem problema nenhum, tá tudo certo. A empresa não vai te questionar. O supervisor não vai ficar pegando no seu pé se aquilo que você está fazendo está errado. O cliente já permitiu, né? Tem gente que fala assim, mas eu fumo. Vamos mudar aqui só para você entender a parte operacional. A pessoa que fuma, certo? Então a empresa contrata lá o vigilante e fala assim, ó, lá na ficha de emprego, você fuma, sim ou não? Aí você vai colocar lá na ficha de emprego se você fuma ou não. Aí tem vigilante que fala assim, ó, eu fumo, mas eu vou fumar no período do meu trabalho no horário de almoço, né? Então eu vou almoçar, eu vou fumar lá no horário do almoço, que eu tenho uma hora de relógio, eu vou almoçar e dá tempo, tudo certo. Mas aí na hora do café também eu vou fumar lá, 15 minutinhos, caso a empresa tenha essa opção, não é uma regra que tem que ter. Aí você vai fumar lá na área de fumante. Aí passa o público, passa o funcionário, passa o morador, e tá vendo o vigilante, o porteiro lá na área de fumante. O que essa pessoa vai pensar? A mesmo morador, o mesmo funcionário vai imaginar que ele é fumante também. Aí ele olha lá no cantinho, lá tem o vigilante, o porteiro, o controlador fumando. Qual é a regra? O vigilante está fumando lá no horário de almoço. Será que é na hora do almoço? Aí outro vai falar, não, mas no horário do almoço dele não, ele está fumando, está saindo do ponto de serviço para fumar. Tem assim, as coisas distorcidas. Tá? A empresa não pode falar para ninguém que ela não vai contratar alguém, um vigilante, um porteiro, se a pessoa fuma. Não existe lei que fala que a empresa tem essa opção de falar, não vou te contratar você porque você fuma, e lá não pode fumar. Dentro de uma portaria é um lugar fechado. No estado de São Paulo, fumar em lugar fechado é proibido. E aí lá na ficha a empresa pergunta, você fuma? Fumo. Aí você vai colocar sim lá. Fuma? Não. O que vai ficar lá a critério da empresa? Ela sabe que uma portaria, uma guarita, um banco, não dá para o vigilante sair para fumar. Muitas das vezes o vigilante vai sair para almoçar, vai voltar com cheiro de cigarro. Então, quem tem o poder? Aqui, ó. Então, quem vai contratar você é a empresa. O cliente nem te conhece ainda. Você pode virar amigo do cliente, do contato, né? Pela tua prestação de serviço futuramente. Então, vamos, entender uma coisa, pessoal. Não estou aqui, tentando te convencer a nada, não. Até porque eu não estou te cobrando nada de você assistir esse vídeo. A pessoa que fica no nosso canal são gente que é da área da segurança, gente que tem interesse de vir para a área. Então, independente do que você acha, se você gosta ou não do conteúdo, para mim não vai ter diferença nenhuma. Mas a minha preocupação é preparar os profissionais que gostam da área, aquele profissional caveira que veio para a área para sustentar a família, e vai ter ali um monte de gente que vai se aposentar sendo vigilante, sendo porteiro, controlador. Entendeu? Mas tem um monte de gente que vem ter essa questão da crítica e tá tudo certo. Então vamos lá. Se a empresa ela tem lá 10 vagas para vigilante, aí aquela empresa que saiu do cliente, por exemplo, vamos imaginar qualquer banco que você imaginar aí, agência bancária, troca de gestão, um diretor assumiu, um executivo assumiu que era a agência bancária, aquela rede, e aquele diretor resolveu trocar a empresa. Vamos tirar essa empresa e colocar outra. Uma agência nova que abriu, aí tem que ter lá uma empresa prestadora de serviço para executar aquele serviço da segurança no banco. Então, teve uma oportunidade. Então, a empresa fechou um contrato com um determinado cliente, e aí a empresa vai selecionar o pessoal para prestar serviço naquele cliente. Aí eu te pergunto, essa empresa, na hora que vai contratar os vigilantes, ou porteiro, ou controlador para aquele cliente, será que a empresa não sondou como é que é o cliente? Qual é o perfil do cliente? O que a empresa, tem que oferecer em relação à qualificação? Gente que vai trabalhar, executar o serviço naquele cliente? Será que a empresa não tem esse relatório como que é o cliente? Você pode ter certeza que tem. Ok? Aí quando você vai na entrevista de emprego, é o que o pessoal não entende. Quando você vai lá numa empresa de segurança, você não tem ideia em que lugar a empresa vai te colocar,
como que é o cliente, então você vai lá no escuro. E a empresa que está lá para te contratar, ela sabe qual é o perfil do cliente. Ela sabe qual é o perfil adequado para aquele cliente. E aí? Certo? Aí onde que entra o seu pensamento, você parar e pensar, tá? Agora vamos imaginar que você, que não é da área da segurança, que quando você é da área, 90% não se discute o que eu estou falando aqui, a pessoa já sabe, tá? Agora você que faz um curso de formação em qualquer escola, aqui na Infrapost, em qualquer lugar, você tem que entrar no mercado de trabalho. Você vai vir para a área da segurança, você tem que entrar no mercado de trabalho. E aí, o que você faz? Tá? Vai imaginar que você foi da construção civil, que você já foi conferente, empilhador, que você trabalhou como padeiro numa padaria, e nada é para frente, é para sempre, nada é para sempre. Aí você vem para a área da segurança perdido. Aí muitas das vezes você vê alguém falando, tipo, uma situação dessa, que é o assunto do vídeo, a questão da barba. Vê um monte de aluno aqui fazer curso aqui, aí na hora que a gente está em sala de aula explicando o perfil do vigilante, né, do porteiro, aí a pessoa fala assim, mas meu código, que meu nome é Sérgio, mas meu código é Delta 1. O pessoal fala assim, Delta 1, eu sempre usei barba. Eu uso barba há 20 anos, 30 anos, né? Aí onde que entra o detalhe, a gente sabe que tem lá o costume, né? E não é errado, eu uso barba, eu uso final de ano, feriado, né? Não dá para fazer barba todo dia. Mas enquanto eu estiver aqui em sala de aula, em treinamento, estiver aqui na escola, eu tenho que fazer a barba, certo? E aí o que acontece? A pessoa vem com esse questionamento, eu sempre usei, não tem nada de errado. Posso ir na entrevista de emprego com barba? Tranquilo, claro que pode. Ninguém vai te proibir nada. Agora a empresa não está lá com o perfil Y, que é o perfil que o cliente pediu, o perfil X. E aí? Então quando você chega lá na entrevista de emprego, é onde o pessoal que está criticando aí no vídeo não tem noção, tá? Então se a empresa vai te contratar e você chega com barba grande lá na entrevista de emprego, né? A empresa não pode falar assim para você, não vou te contratar porque você está com a barba grande, barba fechada, você está com cavanhaque. Então, empresa nenhuma vai te falar isso na entrevista de emprego. Você vai entrar, você vai preencher a ficha, você vai falar com o entrevistador, não tem nada de errado. Só que essa moça do RH, esse supervisor, essa pessoa que está entrevistando você, candidato, você vigilante que fez a formação e precisa entrar na área, está lá no relatório dela. O perfil que você precisa contratar é o perfil X e ponto final. Só que essa pessoa não vai te falar, não vou te contratar você, porque você está com barba. Ninguém vai te falar isso. E se alguma empresa falar, você pode sair dali da entrevista da empresa e procurar um advogado e processar. Tá tudo certo com vocês aí que fala tudo é processo. Vamos processar. Hoje não pode mais nada, né? O mimimizento aí por lá e para cá o tempo todo. Mas e aí? Será que essa pessoa vai te falar isso lá de frente a frente? Não. Você vai escutar aquela frase lá, guarda em casa que a gente está em fase de seleção, né? Quando a gente tiver ali a opção, quem a gente vai estar contratando, a gente entra em contato. Aguarde em casa por enquanto. E aí? Aí tem vigilante que faz o curso, nunca trabalha na área. A vigilante que começa a trabalhar na área, não fica nem 3 meses, não passa nem da experiência. Aí esse público, esse profissional que nunca trabalhou, que entrou, não deu certo, é porque não seguiu disciplina, não seguiu norma. Agora, como que a empresa contrata um vigilante para cobrar as normas e procedimento do cliente e o próprio vigilante não segue norma? Dá para entender? E aí, a maioria de 10 que vem aqui criticar, de 10, os 10 não trabalham na área. Os 10 é o encostado da vida. Fica aí atrás de auxílio do governo, fica aí atrás de ajuda na igreja com o pastor, e fica no sofá aí, tipo, criticando aquele profissional que precisa ter uma disciplina, precisa ter norma no lugar onde a pessoa trabalha. E aí você não sabe o trâmite que acontece por trás. Aí quando a gente vê algum vigilante, assim, de uma hora para outra, aparece lá nos comentários, mas eu fiz curso, trabalhei na área um tempão, aí eu resolvi, tipo, criar barba, deixar a barba crescer. Aí o supervisor chega lá no posto de serviço e vai te questionar o vigilante, porque você está com barba aqui no posto. É um supervisor da empresa, que seria um chefe teu, que faz a tua fiscalização, despreparado.
Por que o supervisor despreparado? Porque o supervisor não pode chegar em você, vigilante, e falar da barba. Não pode. Hoje no Brasil e no mundo não pode mais nada, né? O pai e a mãe que dá uma palmas ali num moleque de 5 anos, 10 anos para corrigir alguma coisa não pode ser até preso, né? Mas aí o supervisor que não tem preparo, é supervisor e não fez um curso de supervisão, ele vai chegar e vai abordar o vigilante. Ó, tô te recolhendo do posto, tô te mandando para a base, porque você está com barba. Então esse supervisor aqui é um supervisor despreparado. O supervisor não pode chegar no vigilante e falar, ó, vou te recolher do posto porque você está com barba. Jamais. Porque você vai gerar uma prova para o vigilante que ele está no posto de serviço ali de uma forma irregular perante a norma da empresa, e o supervisor abordou o vigilante desse jeito. A maioria dos supervisores, quando vê algo errado ali com o supervisor, ou com o vigilante, com o porteiro, a maioria das vezes ele não pode nem corrigir, porque se ele corrige, entra a questão do processo, e vai dar processo mesmo. O juiz vai dar razão para o vigilante. Só que aí, quando o supervisor tem preparo, ele vai levar o problema que acontece lá no posto, lá para o gerente dele. E aí vai passar para o gerente operacional o que está acontecendo lá, porque sempre o vigilante que estava lá no posto do banco Y, sempre seguiu as normas em relação ao perfil, postura, e de hora para outra ele resolveu mudar. Tá? Então, a maioria das empresas, os supervisores é orientado a não falar. E aí, quando o vigilante é recolhido do posto, o RH liga para ele lá no celular dele, ó, vigilante, não precisa assumir mais lá no cliente, tá? Você vem assumir aqui na base. Aí o vigilante fala assim, mas por que está me tirando do posto e pedindo para mim ir para a base? Porque hoje não pode se falar nada, porque senão gera processo, entendeu? Aí você, vigilante, que não entende o porquê a empresa pediu para você ir para a base, você fica perdido, querendo saber o porquê. É por causa disso, ô vigilante. Você raramente vai ser informado o porquê você está sendo recolhido do posto. Aí você vai para a base, aí você fica lá na base, sentado o dia todo, sem fazer nada. De vez em quando o supervisor te leva para algum cliente para tampar algum buraco. E aí você fica desmotivado, aí você não entende o porquê tirou você de lá. E aí tudo isso acontece pela parte por trás do operacional. É o que um monte de gente aí que dá treinamento não entende. E a pessoa não mostra os dois lados da situação, tá? O ideal é o supervisor chegar em você e falar, ó, isso aqui tá errado, vamos alinhar, né? Mas a empresa, o supervisor não fala por causa disso, gera processo. As empresas têm muito processo que realmente o vigilante tem que processar, recorrer àquilo que ele tem direito, mas tem muito processo de coisas que não deveria acontecer. Coisas que deveria ser resolvido entre o vigilante, o porteiro, o supervisor e a empresa, para não gerar um processo desnecessário. E aí acaba tudo isso acontecendo, porque no Brasil não pode se falar mais nada, tá? Então, na hora que você estiver lá no teu posto, aí você recebeu o informativo que você tem que ir lá para a base, assumir na base, é por causa disso. E aí você não entende como a empresa trabalha por trás do operacional dela. E tudo isso é para tipo alinhar o papo aqui, para não ter aí aquela questão de você ficar vendo comentário e você não entender de forma correta como que as empresas trabalham, em que situação você tá? Agora é simples, se você não está gostando da área, o que se faz? Vai procurar outra coisa para você fazer. Você não quer ser mais vigilante, né? Tem um monte de vigilante antigão que tem 30 anos na área, e aí está perto de aposentar, aí os vigilantes chegam aqui falando para a gente nos intervalos, né? Que sempre a gente tem intervalo de aula ali. Aí os vigilantes falam assim, alguns, né? Todos, né? Alguns falam assim, ó, não vejo a hora de me aposentar, não aguento mais ser vigilante na vida. Aí a gente pergunta para o vigilante, quanto tempo o senhor está na área? 20, 30 anos, né? Criou a família, sustentou a família, pagou faculdade para os filhos, sendo vigilante. Como que a pessoa chega com essa desmotivação de uma reciclagem? Falando que não aguenta mais ser vigilante. A pessoa, o que tem hoje na vida foi sendo vigilante. Aí a pessoa reclama no final ali da conclusão do tempo trabalhado na área, né? Cansado, a gente sabe que cansa, né? Mas não pode chegar no final da carreira desmotivado, falando mal da área que sustentou a vida dele e da família dele.
né? Então, a nossa preocupação não é tipo fazer vídeo para tipo responder os críticos. A nossa preocupação é de falar por trás de uma empresa existe um operacional e você não sabe o que está acontecendo por trás daquele operacional, tá? Então eu tenho empresa, eu tenho você vigilante e eu tenho um cliente. Você tem que analisar esses 3 pontos. Dos 3 aqui, quem é mais fraco? Quem? É a empresa? É você ou é o cliente? Se o cliente não estiver satisfeito com a empresa de segurança, o que o cliente vai fazer? Trocar. Vai mandar a empresa embora e vai colocar outra empresa no lugar. Mas a empresa perdeu um contrato. Só que a empresa só tem um contrato? A empresa tem vários contratos, vários clientes. A empresa vai continuar andando. E você, na hora que estiver no meio desse fogo cruzado, o que você vai fazer? Se você é vigilante que trabalha hoje na área, se você ficar desempregado hoje, o que você vai fazer amanhã? Quanto tempo você vai conseguir ficar desempregado até você arrumar um outro emprego? Você tem que se fazer essas perguntas. Mas eu não estou gostando mais de ser vigilante, eu não quero mais. Beleza. E se você parar de ser vigilante hoje, o que você vai fazer amanhã? Sabe fazer o quê? Então, a pessoa que tem ali conhecimento, que a pessoa não vai ser vigilante pro resto da vida, a pessoa começa a se mexer. A pessoa começa a se preparar com outro segmento, montar seu próprio comércio, E aí a pessoa começa a se mexer porque essa pessoa não quer ficar o resto da vida sendo vigilante, tá? Você pode abrir uma empresa de segurança. O sol nasceu para todo mundo. Aí você abre a empresa da segurança que você vai entender a tua empresa hoje que você trabalha atualmente, Aí você vai entender tudo que acontece por trás de um operacional, tá? E aqui eu não estou falando, defendendo as empresas. Tem muita empresa vagabunda, meia boca, que não paga correto, paga atrasado, Tem um monte de processo trabalhista porque não faz as coisas corretas. Mas tem um monte de empresa que faz tudo certo, paga em dias, não deixa nada pendente e mesmo assim tem vigilante que processa a empresa por coisa boba que não deveria acontecer. E aí você vai ter sempre essa regra, essa referência. Se você está achando que essa coisa básica de ir com a roupa limpa, com o uniforme limpo, com o coturno engraxado, com barba feita, com camisa por dentro, com colete alinhado, fazer a inspeção da arma, da munição, chegar cedo, não chegar atrasado, é coisa do além que você não consegue seguir, então você está no lugar errado, você está numa área errada. Então você tem que se pensar aí o que você faz hoje e procurar outra coisa para você fazer. Enquanto você estiver na área da segurança, você vai ter que analisar isso aqui. E aí esse vídeo não é para todos os vigilantes, não. De 100 vigilantes, 90% está fazendo tudo alinhado, tudo bonitinho, padrão. Tem questionamento e peso profissional. Agora a gente tem que falar de uma forma dura e sem mimimi. Para quem não é da área, tem que se informar, estudar, assistir vários vídeos, não é só o meu vídeo, não, assiste aí vários vídeos aí de instrutores aí que dá conteúdo de graça na internet. E aí, para você que está na área e quer mudar, porque você viu alguém fazendo, mas eu fui lá no condomínio X e lá eu vi um vigilante, um porteiro com barba, com cavanhaque. Também eu vou usar, se ele pode lá, porque eu não posso aqui. Aí onde que entra a complicação. Então você tem que ter essa consciência aí, tá? Então, para a gente finalizar o vídeo aqui, é o último vídeo que eu falo em relação aí à questão de barba. Então você tem que analisar como é que está a tua vida, se precisa daquele emprego, E aí quando você encher o saco, que você não quer ser mais vigilante ou qualquer coisa que você faz hoje atual e você não quer fazer mais, aí você se pergunta, o que eu vou fazer amanhã? Quanto tempo eu aguento esperar com dinheiro, com questão de aluguel, carro financiado, casa para pagar, apartamento para pagar? Quanto tempo você vai ficar aguentando esse procedimento financeiro até você conseguir fazer algo que você gosta na tua área, no teu pensamento? Então você tem que analisar tudo isso. Enquanto isso, se você não tiver como responder essas perguntas, faz o teu serviço lá, entra no teu horário, faz o teu plantãozinho bonitinho, pega a tua mochila no final do dia e vai descansar. Na escala 12/36 você vai estar de folga. Opa, pense em alguma coisa. O que você vai fazer na tua folga?
Ah, vou bolar alguma coisa para mim trabalhar por conta, vou abrir uma empresa, né? Vou fazer outra coisa da vida. Na 12 do 36, você trabalha hoje e folga amanhã. Pensa em alguma coisa de você fazer amanhã, montar teu próprio comércio, né? Você vai estar sempre nessa opção, você não está preso, você não é obrigado a ficar em um lugar que não está legal, que não está bom, que você não concorda com as normas e procedimentos, não tem problema nenhum. Só que você não pode atrapalhar uma empresa, porque a empresa tem vários vigilantes, vários porteiros, e por uma falta de compromisso que você pode ter ali, você colocar em risco o contrato da empresa e colocar em risco o trabalho, o emprego de todos os colegas de serviço que você está ali, simplesmente por uma besteira que você não quer ali seguir, ok? Então espero que você gostou do conteúdo aí, e aí a gente está sempre gravando vídeo aí para ajudar de alguma forma. Então a gente não tem intuito aqui de ganhar dinheiro aí nas redes sociais. O intuito nosso é ter as redes sociais para a gente estar sempre informando, passando conteúdo ali de uma forma que pode te ajudar ali na tua área, que é a área da segurança privada. Até o próximo vídeo.